Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Meu nome é André Limão Queiroz, sou baterista, músico, professor, compositor, e é uma honra ser o mediador dessa mesa, dessa roda de conversa, junto aos vencedores do 20º prêmio do nosso querido prêmio BDMG Instrumental, que ocorre, né, há 20 anos, ou há mais de 20 anos, acho que teve um ano que pulou, por causa da pandemia, mas já de cara eu digo que é um projeto sensacional que motiva e movimenta a música, no caso, instrumental, de Belo Horizonte, Minas Gerais, fazendo com que os talentos daqui, né, de todas as idades e gerações, se organizem com as suas verdades musicais, com as suas composições e arranjos, e façam participar desse concurso, que, então, tem a premiação com apresentações de divulgação nacional e internacional também, né? Então, eu mesmo já participei de N edições, aqui agora como mediador dessa mesa redonda, segunda vez, mas tocando, compondo, acompanhando as pessoas na comissão julgadora. Então, só para vocês terem uma noção da importância, da dimensão desse projeto, que também, desta vez, está vinculado a uma ação de extensão da Escola de Música da UFMG, essa mesa redonda. Então, eu tenho uma interseção também com a universidade, eu sou professor da Escola de Música da UFMG, e temos aqui, então, esses ilustres e maravilhosos participantes, como convidado especialíssimo, o nosso querido e consagrado Toninho Ferragutti, acordeonista, compositor, que participou do projeto como convidado do Pedro Gomes. Eu já tive a honra de tocar com o Toninho Ferragutti num inesquecível projeto da Maria Schneider, uma maestrina, compositora. Depois vocês vão olhar aí nas redes, no YouTube e tal. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar aqui TC Guimarães, um dos vencedores, guitarrista, compositor, sensacional. Ao meu lado, então, o nosso querido Toninho Ferragutti, sensacionalíssimo, não menos sensacional, ao lado dele, Felipe Continentino, compositor, baterista da pesada, meu ídolo, fonte de inspiração. Pedro Gomes, contrabaixista, compositor maravilhoso, swingado. E, lá na nossa ponta, também o nosso queridíssimo, virtuosíssimo, eclético, músico, compositor, arranjador, Felipe José. Então, né, quer dizer, vocês podem acreditar no que eu estou falando, mas vocês podem conferir também a carreira de cada um deles e terem as suas próprias opiniões. E o tema dessa roda de conversa é sobre o arranjo e a composição na música instrumental brasileira. Ou seja, quando eu falei esse tema aqui, o Toninho disse aqui, pô, nós vamos ficar aqui até o Natal conversando sobre isso. É um assunto muito vasto, mas a gente tem heranças maravilhosas na nossa história, né? E vale aí a gente sempre fazer um estudo cronológico de qualquer coisa que a gente se habilite a querer aprender, uma linha do tempo. Então, se a gente for voltar lá atrás na história da música do Brasil, né, virada do século XIX, né, a gente já tem ali o Pixinguinha, por exemplo, né? A primeira pessoa que veio na minha mente foi o Pixinguinha, né? Se bem que também não tenho conhecimento tanto amplo assim, mas acho que foi uma das referências, né, de arranjo para música instrumental, certamente passa por ele, né? Com certeza. Pixinguinha, Ernesto Nazaré, né? Aí o chorinho, a polca, e aí vem até os dias de hoje. Quer dizer, eu acho que é importante, ainda mais num mundo que a gente vive uma exacerbação de informações, principalmente informações audiovisuais, isso pode confundir o curioso ou o estudante e se perder. Então, é legal a gente consultar pessoas que já têm uma carga, uma bagagem, para que a gente possa ser mais assertivo na busca das informações na internet, né? Que é uma grande referência hoje de informação. E daí esse convite, a gente fazer isso de uma forma cronológica, um macete, que eu fiz uma aula uma vez com um baterista chamado Nate Smith, e ele que me deu essa dica de pegar, né, você vai dar aula para um cara jovem, né, supostamente, não obrigatoriamente. Aí você pergunta para ele, quem é seu ídolo?
Aí, provavelmente, ele vai falar um cara mais atual. Aí, o Nate Smith me deu essa sugestão. Então, você vai lá com esse ídolo dele e transcreve uma música desse cara, um arranjo. Então, você vai começar a conhecer mais profundamente a forma desse cara tocar, desse cara proceder musicalmente. Feito isso, aí você vai com esse aluno e vai verificar qual é o mais antigo antecessor dessa linhagem musical, seja ela qual for, o chorinho, o samba, o jazz, e vai tentar ali encontrar o mais antigo antecessor, né, dessa linhagem e transcrever alguma coisa desse cara também, para você entender de onde que veio, o processo que ocorreu e aonde chegou, né? Então, isso eu batizei de linha do tempo, porque isso organiza, né? Quem influenciou o Pixinguinha? Quem que o Pixinguinha influenciou? E aí vem vindo, né? Vem vindo, né? Então, você pega assim, por exemplo, falar de arranjo, é difícil de não pensar no Tom Jobim, por exemplo, composição, né? Tem vários outros, assim, mas Tom Jobim. Quem que o Tom Jobim estudou? Pô, ele estudou Villa-Lobos, estudou Debussy, né? Estudou... Fala aí, gente. Ravel, né? Estudou Ravel. Mas eu fico perguntando também se me ocorreu agora se no começo do século passado os arranjos não eram uma forma mais constante, né, dentro da música instrumental, né, porque já vinha de uma herança orquestral, né. Eu acho que as próprias formações exigiam realmente, talvez, né, mais um arranjo elaborado para que eu acho que a música popular brasileira acho que ainda não estava andando sozinha, né? Acho que vem dessa herança orquestral. A imagem que eu tenho, não sei se estou certo ou não, é que eu acho que o arranjo não tinha pequenas formações, né? Acho que falar de arranjo tem que falar das formações também. Não tinham pequenas formações que existiam sem a presença de um arranjo elaborado, sem você definir a função de cada um, né? Acho que a não ser no choro, né, mas não tinha esses encontros que hoje tem na música instrumental, que você tem não necessariamente uma referência de arranjo para que todo mundo chegue e tenha a sua função, né? Mas eu acho que mais no século passado, principalmente no começo, acho que para que existisse uma formação musical, acho que necessariamente você teria que ter um arranjo já pré-estabelecido, né? Pré-estabelecido, pré-determinado, para que houvesse um encontro, né? Que a não ser no choro, assim, mas se pensar hoje, você pode fazer vários encontros com várias formações e não ter realmente um arranjo específico para cada instrumento, né? Quando você começa, igual no show do Pedro ontem, daí realmente você tem 3 metais, você tem piano, você tem a bateria, você tem guitarra, né? Mas as pequenas formações, eu não sei se existiam, né, no começo do século passado. Acho que o arranjo realmente talvez fosse mais presente, né, pensar realmente em função específica para cada instrumento, para que realmente você pudesse... Eu acho que hoje nem tanto, né? Hoje nem tanto. Acho que você tem meio em função do jazz também, os encontros em função do tema, em função de... Eu acho curioso observar, né, isso que você falou desse momento do começo do século passado, né, em que tinha ainda muito das grandes formações, orquestras, e a gente sabe, né, dessa tradição europeia e como que a música popular, né, ao se desligar de certa forma, né, dessa escola mais tradicional europeia, faz com que a composição musical, né, do Ocidente, digamos assim, acaba se reinventando, né? A gente sabe que no começo do século a música de concerto, né, a música da academia, né, a música chamada clássica, se rompeu com um viés da harmonia, né, do tonalismo, e a música popular não seguiu, e aquilo que era dito como um caminho já explorado, né, na época, hoje a gente vê que não, na verdade. Ao longo do século, a música popular, na verdade, expandiu muito aquilo que já se viu como ele já esgotado, né? Parece que já ganhou mais liberdade, né? Ganhou mais liberdade, porque você não é necessariamente um arranjador que tem um conhecimento profundo de cada instrumento. Os encontros foram ficando mais possíveis, né? Mais possíveis sem
realmente você ter a figura do arranjador que possibilita o encontro com função específica para cada instrumento, né? Eu acho que isso se deve ao crescimento da música popular, né? A valorização, né, dessa forma de existir, né? E não necessariamente você ter algum padrão de arranjo realmente para que você possa juntar as pessoas, né? Isso é muito legal, né? Que é mais agregador, assim, né? Você possibilita um pouco mais possibilita mais. Você tem mais possibilidades, né? Sem tirar o título e a importância gigante do arranjador, mas você tira um pouco essa coisa de engessar, você ter que tocar o arranjo sempre assim, porque tem a forma, o arranjo da criação coletiva, né? A tocada, a coisa do orgânico ali que vai se formando. E depois, talvez, uma figura de um arranjador para tentar ligar mesmo, né? Mas o processo de criação no orgânico, assim, a gente já é um fato, né? Que funciona também. Isso me faz pensar sobre, né, a relação do arranjo com a partitura, e me faz lembrar de um termo engraçado, que na partitura a gente conhece o termo da leitura à primeira vista, né? A primeira vez que você pega a partitura e lê e toca a música. Acho que a música popular possibilita o arranjo à primeira vista, né? Eu acho que você também, hoje, os músicos que eu admiro, acho que eles englobam essas funções, né? Tanto ele é bom ele tem um preparo também para ser um músico distante, né? Distante, ter leitura, de estar bem, saber se comportar dentro de uma música escrita, né? Que exija dele uma leitura, mas ele também é exigido dele também a iniciativa, né, de ser colaborativo, né, de chegar a não ter uma partitura às vezes não tão específica, mas ele ter esse tipo de posicionamento positivo que ele possa vir contribuir com o grupo, né, somar, e às vezes nem partitura nenhuma, que são as formações, o arranjo sai na hora, né, e acho que não tem mais essa passividade, né? Eu vou chegar lá, está tudo escrito, que é legal também, né? Algumas formações realmente funcionam assim, principalmente as big bands, não sei o quê, mas muitos grupos existem que são criações coletivas, né? Todo mundo chega lá então exige dele uma energia diferente, né? Uma energia, não, eu quero participar, quero dar ideia, quero receber ideia, quero criar na hora, quero escutar, quero sugerir, e não é fácil, né? Isso depende da formação, né, que ele teve, né, como músico, né? Acho que tem um tanto de coisa que está ligado, né? Nosso professor André Limão está aí. Eu queria citar um exemplo muito real, assim, que a gente vê lá na delegacia, que a gente está todo mundo morrendo de saudade, a forma de criação, assim, do arranjo. Na delegacia? Delegacia, porque é o acho que tem que projeto ter uma do Tiago legenda aí. Delegado, né? Delegacia, que é o André Limão, o Cristiano Caldas, o Aloysio Horta e o Tiago Delegado, né? E a forma de criação do arranjo dessa forma que a gente está falando, né? Que na hora ali, claro que tem várias composições que são arranjos mesmo, né? Gravadas e tal, mas tem várias músicas lá que você toca, então toca, vamos lá, cante, assim, e isso funciona, né? Não é esse arranjo que a gente está falando, mas o que é o arranjo? É fazer a música funcionar? Onde que está esse lugar de arranjo, né? Mas talvez isso antes talvez seja até proibitivo, né, assim, de exigia realmente do líder uma coisa que você não sabe escrever para isso aí, né? Então, você tem boas ideias, mas não, né? Você tem boas ideias e faz com que as ideias sejam valorizadas, né? Não necessariamente você tem uma formação que tenha que expressar na escrita, né? Tem boa ideia né? Porque você vai escrever para violonista, por mais que você escreva bem para violão, o violonista deixa ele tocar, que ele vai saber melhor do que você tocar, né? Então, acho que isso, pensando um tempo atrás, não existia, né? Acho. Você tem que realmente escrever muito bem para um violonista, né? E hoje você fala, não, bicho, fiz um esboço aí, agora você, né, vai desempenhar muito melhor que eu, né? Porque você é o cara. Eu acho que essa liberdade, eu não sei se... não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Então, a música popular brasileira se faz, de certa forma, né, ligada à liberdade, né? Sem liberdade não tem música popular.
palavra brasileira não tem... Acho que tem uma coisa que a gente não... É por isso que demora esse assunto, porque a gente pode linkar muita coisa dentro do espectro composição e arranjo. Tipo assim, eu sou um baterista, o Limão, somos compositores bateristas. Tipo assim, eu tenho minhas várias limitações em outros instrumentos. Bateria, como meu instrumento de foco, de trabalho e tudo, acaba que 99% do tempo eu vou estar praticando bateria. Então, esse 1% é o meu momento que eu já... Sei lá, estudei 2 anos de piano, então eu só sei me caminhar ali, eu sei um pouco, sei ler também, mas não com a fluidez de um pianista, né? Mas eu só é muito limitado assim, minhas questões de composição. E isso tudo, o que eu queria dizer é tipo o tanto que as referências são importantes nesse aspecto, pela tipo assim, o que eu for compor ou o que eu for arranjar vai ser dentro das minhas referências e minhas próprias limitações, né? Então eu posso trabalhar isso de forma muito boa, assim, e fazer com que isso dê muito certo, de nível para quem escreve mesmo. Eu não me considero um arranjador, apesar do que assim, eu componho e arranjo assim de forma solta com a banda. Não, mas o que você já escutou de pianista na sua vida, né? Por exemplo, você não tem a formação, mas sim, o que você já escutou na sua história musical de pianista, né? Bicho, isso aí é uma bagagem que... Como é que isso não vai valer porque você não tem uma escrita para um piano? Né? Essas coisas valem, né? Quer dizer, e talvez nem sempre foi assim, né? Penso eu, né? Bom, estou interrompido. Desculpa. Não, eu acho que é porque, assim, não digo pela minha capacidade pianística, não. O piano e violão são instrumentos só que eu uso para compor, assim. Jamais tocaria na frente de alguém, assim. Talvez, sabe? Não sei, sabe? Uma basezinha no violão é bem pouco, mas assim a força que tem de lastro, assim, da minha pesquisa, de minhas referências, então aquilo acaba tendo uma verdade muito importante, assim, nesse ponto, assim. Eu não vou me propor fazer nada do que eu não sei. Isso é importante para o arranjo, igual você estava dizendo, eu não sei escrever para esse instrumento, então não escreva, saca? Assim, ao meu ver, é um pouco assim, a não ser que você estude a extensão do instrumento, as possibilidades de textura do próprio instrumento, senão eu não sei, eu não vou me propor a escrever, né? Aí eu acho que... Eu posso ter a ideia do arranjo, ia soar bem um cello, alguma coisa, eu posso caminhar isso para alguém que vá arranjar, de fato, canetar. Né? Mas aí, nesse ponto, o trabalho do arranjador começa na escolha dos músicos, né? Que aí, se você não escreve, você já... Isso aí. Aí já linka com a produção musical que antecede. Você vai chamar para tocar com você alguém que tenha a linguagem que você queira, né? Porque muitas é um vezes... facilitador grande, né? Você vai pedir para a pessoa até um certo ponto, né? Se ela não está na sua linguagem, vai dar um trabalhão danado e... Muitas vezes a gente vê assim, isso já aconteceu comigo, acho que com todos nós aqui, com certeza. O cara, assim, não, eu vou gravar um samba. Eu vou chamar fulano porque o jeito dele tocar samba é legal. Aí você chega lá, o cara chega e fala, samba, acabou, o cara vai tocar. Não engessa, né? Então, quer dizer, a gente está falando de várias coisas aqui legais de arranjo, né? Assim, no sentido de que, né, por exemplo, cronologicamente, né? A gente falou um pouco, pontuou um pouco, o Toninho falou, né, que a coisa era... Tem os grandes grupos, eu lembrei, né, dos anos 50, as orquestras de cassino, as big bands, né, as bandas de baile, de dancings, né, então tinham uns arranjos específicos, né, falando de música popular, né, e grupos pequenos também, né, e até assim um pianista que eu ouvi, só porque eu ouvi mesmo, Juarez Moreira, que me indicou esse disco, que o inspirou muito num arranjo que ele fez para uma música chamada Carioca. Ele se inspirou muito num disco que eu fui ouvir, e é um grupo pequeno, mas que eu achei sensacional o arranjo e a forma que os caras tocam a composição, que é um disco do Mugler Miller, chamado Hand in Hand. Esse disco é sensacional. Os sopros ali e tal, e, enfim, com o Joe Henderson, outros caras. Mas na música brasileira, né, voltando aqui, e também pensando na composição, mas pegando o gancho no Pedrinho, que a coisa acontece realmente muito na espontaneidade, quando tem essa possibilidade da gente tocar coletivamente, né? Todos nós aqui já fizemos isso, inclusive na prática mesmo aqui, né? Inclusive 2 bateras. De arranjo coletivo, você diz? De criar, de começar a tocar com total liberdade, de todos para todos, e isso vai se delineando
coisas que acontecem na hora, até para quem não está ouvindo aqui, não manja isso, é uma coisa que acontece muito, da gente se propor um ato de liberdade criativa, e isso vai casualmente, ou propositalmente, ou acidentalmente acontecendo várias ideias que viram, então oficializa-se aquele arranjo. Isso de forma coletiva e individual também. Eu tenho certeza que todos nós aqui, isso aconteceu comigo, você ouve uma coisa que você fez, e fala, pô, aquela ideia ali, cara, vou repetir. Aquilo vira uma... Aí começa a incorporar o seu, né, a sua centelha criativa, a sua assinatura, né? Então, eu vou parar de falar, que eu estou vendo que o Felipe José, que não falou ainda, está doido para falar. Então, pode falar, Felipe. Fala, meu querido. Pois é, então. Esse assunto é vastíssimo, é muito interessante. Que em música, eu também sou professor, falo muito isso para os meus alunos. Às vezes a gente tem um termo que significa um monte de coisa. E às vezes a gente tem um monte de palavras para falar da mesma coisa também, né? Então, a questão terminológica ela é ampla demais, e é importante a gente saber do que a gente está falando. Eu acho que eu gosto de pensar quando uma coisa não exclui a outra. Eu acho que é bem o caso, né? Quando a gente fala de arranjo, a gente pode estar considerando tanto o cara que senta ali isolado de frente a um papel e vai escrever uma partitura de uma grade, né? Ou até, esses grandes arranjadores dessa época áurea aí, tem... Acho que a história do arranjo do Brasil deve muito à história das rádios e da televisão, exatamente, né? A Rádio Tupi, com Radamés Inátali, né? A Orquestra Tabajara do Severino Araújo. Esses grandes nomes que fizeram a história do arranjo, que é exatamente esse arranjo do cara que senta e escreve. No caso do Radamés, tem essas histórias que já nem é anedota, é história mesmo, né? Que recebia de manhã a notícia que à noite a orquestra ia tocar tal música. Então ele passava o resto da manhã, o início da tarde, escrevendo a parte de todo mundo. Nem era grade, porque não dava tempo depois de tirar da grade para separar as partes, já escrevia as partes individuais, tudo na mão, distribuía, a orquestra dava uma passada, funcionou legal. Agora, ao vivo, valendo. No outro dia já é outra música. Impressionante, né? Mas esse conceito do arranjo vai desde esse lugar que é um ofício mesmo, e aí sim tem que estudar a tessitura de cada instrumento, né? Tem que dominar um pouco de tudo, saber escrever para os instrumentos, etc. Mas também abarca uma coisa que, em geral, a gente não fala tanto, que é isso, o arranjo coletivo, né? Esse arranjo de grupo que não é sistematizado, que nem precisa envolver a partitura, mas nem por isso deixa de ser arranjo, né? Acho que talvez seja até mais comum no universo do rock, nas bandas de rock fazem muito arranjo coletivo, sem usar partitura e tal, mas continua sendo arranjo, né? Assim, né, é legal essa forma que o Felipe está falando, porque aumenta o nosso campo reflexivo, né, a nossa reflexão, porque é o que você falou, uma coisa pode servir de nome para várias coisas, e várias coisas podem ter vários nomes. Porque fazer um arranjo, né, é um ato de criação. E a composição, né? Eu já conversei com pessoas que já falaram assim, não existe arranjo, tudo é música. Exato. Como é que eu vou discordar dessa afirmação? Chega um ponto interessantíssimo, né? Até onde vai a música, né, a composição, o tema, onde começa o arranjo, existe limite, né? Talvez né, ninguém me pediu não, mas se eu fosse definir assim, você pega uma música que já existe. Então o Toninho fez uma música, ele mostrou, Limão, aqui minha música, ó, que legal, aí você ouve a melodia e tal. Em cima da ideia dele, da história que ele criou, que ele me entregou, que essa aqui é a minha música, aí digamos que eu colocaria ali uma roupagem, sei lá, né? Assim, estou tentando ser didático para quem não entende do assunto, né? Legal, Toninho, pô, você fez uma música aí, eu acho que me deu a ideia aqui de, sei lá, colocar um quarteto de cordas para fazer uma história aqui em cima da sua ideia, né? Seria um arranjo, mas que também é uma composição e que também é música, né? Talvez o arranjo, né, a gente tem que pesquisar, mas talvez seria uma coisa que viria depois da obra feita, da música feita, que você vem com outro ato criativo ali e dá uma roupagem. Ontem eu estava pesquisando uma música que eu me lembrei, que se chama New Orleans Strut. Strut, não Street, Strut. E, salvo engano, era do Jacques DeJohnette, um dos meus ídolos. E eu comecei a pesquisar na internet essa música, na versão do Jacques DeJohnette Special Edition. Veja bem, gente, sem nacionalismos à parte, a música universal faz parte do nosso genótipo, do nosso alicerce, toda essa galera.
E essa música, por si só, ela tem uma pegada totalmente New Orleans, típica da... Aí, nessa procura, cara, eu achei várias versões antes de chegar. Eu até dormi mais tarde ontem, que aí, finalmente, eu achei a Antes de chegar no Jack. Na do Jack. Aí eu achei uma com o rei do Shuffle lá, como é que chama aquele batera lá? Bernard Pudge. Aí achei outra com aquele pianista, eu esqueci o nome aqui, mas achei umas 4 versões. Falei, pô, que legal. Música? Qual o nome? A música, o pianista eu esqueci o nome agora, desculpa. Mas o nome da música? New Orleans Strut. S-T-R-U-T-T. Repete. Aí a base. Muito legal. Aí várias versões, vários arranjos. Aí eu mostrando para minha esposa que eu queria aplicar ela. Falei, pô, mas essa aqui lá no do arranjo do Dejonete não vai assim, é diferente. Eu tenho que te mostrar. Quer dizer, arranjo, né? A mesma música, essa melodia que eu cantei, um trechinho. Sim. E legal o Felipe falando de ir atrás. Eu acho que todo mundo aqui também vai atrás da sua mais profunda sinceridade musical, que é subjetivo. Qual que é a verdade de cada um? É subjetivo. Isso que é o grande barato de arte. Né? A gente ir lá no fundo do nosso poço criativo e botar para fora o que é a verdade. Mas liberdade disso aí também. Liberdade. Isso é liberdade, né? Isso é liberdade. E, assim, claro que a pessoa pode chegar e falar com você assim, ó, eu estou fazendo um filme aqui de ação, bang, bang. Você pode fazer um arranjo para mim, ou uma composição, aí já é uma composição em cima de um motivo, que isso também rola. Então, assim, só pegando esse gancho, que a gente está aqui falando de arranjo, eu até puxei, vamos falar um pouco de composição também. Afinal de contas, temos aqui compositores, vencedores. Eu queria falar uma coisa ainda sobre arranjo. Claro. Trazer algumas coisas que o Letieres deixou para a gente, né, de ensinamento. Tá aí né? Pois é, fala em arranjador. A gente não pode deixar de falar dele. Essa conversa sobre o que é escrito, o que não é escrito, né, o que é combinado ali de boca, o que o pessoal já sabe, só fala samba, já sabe. E sobre formações, né, grandes, pequenas. Essa conversa toda me fez lembrar um vídeo que eu vi do Letieres Leite falando sobre a escrita dele para Rumpelés, né, a orquestra dele, que ele diz claramente que ele, né, o estudo dele das claves, dos estudos rítmicos, ele escreve tudo para os sopros, né, que é a tradição desses instrumentos para formações grandes. E aí que eu acho curioso de falar é que ele fala que da seção rítmica, né, dos instrumentos de percussão, ele fala, não, aqui eu não escrevo nada, aqui eu aprendo, é aqui que eu aprendo. E aí eu acho que quando ele fala isso, ele ilustra muito bem a brasilidade, né? Que aí eu acho que quando ele fala isso, ele está amarrando tudo, está amarrando o que é brasileiro, o que é a música popular, né? O que é escrever para a música popular, o que é de onde vem, né? Traz a linha do tempo da música popular brasileira de uma forma bem direta até ali, né, imediata ali, naquele tempo real, ele conversando com a seção rítmica, né, que no caso da Rumpelés é o pessoal do candomblé, que é a raiz brasileira, de certa forma, como o Limão falou da música americana, a mesma raiz africana, né, de certa forma. E eu acho legal trazer isso, né, que ilustra, né, de onde a gente aprender sem a partitura, né? Como não tem como aprender algumas coisas com partitura, né? A tradição oral e tal. Acho pertinente comentar disso. Sem dúvida. Desculpa. Bem, né, o Letieres está deixando o nome dele na história, não só com uma obra, né? Discos, composições, mas com um caminho que ele está deixando aberto, né? Ele mostrou caminhos, mostrou mesmo que é possível fazer, resgatar essa ancestralidade africana e tal. Ele mostrou isso tintim por tintim, né? Ele falava de clave rítmica como se fosse DNA, né? Incrível, eu vi ele falando isso algumas vezes e realmente faz todo sentido. Ele era capaz de reconhecer uma célula rítmica e falar, isso é a clave do Benin, só que está invertida, tá? Tipo, tocada de trás para frente, né? E fantástico esse caminho que ele deixou aberto para a gente, sem dúvida, é um dos grandes nomes que já está na história, né? Mas esse assunto do arranjo eu gosto muito, muito, porque também dou aula de arranjo, sou professor na UNILA, né, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, inclusive tem interesse nesses assuntos todos da extensão que a gente estava conversando aqui. E
e na aula de arranjo eu costumo falar que é como se fosse a aula de música, porque é aquela aula que você tem a oportunidade de conjugar as outras disciplinas, né? Então, muitas vezes você vai estudar rítmica numa aula individualizada, vai estudar harmonia, vai estudar orquestração, né? E a aula do arranjo é a hora que você tem essa oportunidade de reunir todo esse conhecimento da melhor maneira possível, que é criativamente, né? E eu sempre lembro também do Ian Guest, que eu costumo conversar com ele, que é também uma das grandes referências nossas de arranjo, de arranjador e de ensino, né, de arranjo. Ele me disse uma vez que ele acredita que os royalties, né, dos fonogramas deveriam ser divididos de igual para igual entre o compositor e o arranjador, porque muitas vezes o arranjador ele é até mais responsável que o compositor, né? Ou seja, o arranjador, quem assina um arranjo, ele faz a interface entre a música, que muitas vezes está num plano totalmente abstrato, né? Às vezes é só uma melodia, ou, enfim, e o público, e quem vai escutar, né? Então, o arranjador, ele é que faz essa interface. Às vezes é ele que vai ganhar a pedrada do músico. E, ao mesmo tempo, eu acho que é o trabalho mais mal pago que existe. De arranjador, né? Pois é. Eu acho que é o trabalho mais mal pago dentro da música, pelo quanto que trabalha, né? Exatamente isso que o Ian disse. Tipo assim, é um papel fundamental. Não dá para a gente falar da história da música, principalmente a fonográfica, né, a música registrada em disco, sem levar em conta a história dessas pessoas, esses arranjadores todos. Se a gente começar a falar, são muitos, né? Mas que na distribuição o compositor continua ainda no alto da Torre de Marfim, né? Que é aquela metáfora do compositor que está lá e entrega uma tábua como se fosse o Moisés lá do alto do Monte Sinai, né? Eu acho que essa ideia de que o arranjador ou está em pé de igualdade ou até mais importante, porque é ele que faz a interface, ela é legal porque ela quebra com esses privilégios e tal, e muitas vezes um bom arranjador pode salvar uma composição medíocre, digamos assim. Às vezes uma música que é fraca ou muito singela, e o arranjo faz aquela música, né, crescer muito, da mesma maneira que se o arranjador não foi bom, não importa a qualidade da composição, às vezes o arranjo vai fazer a música diminuir, né? Então, esse lugar do arranjador, ele é muito especial. Vocês estão vendo que já está sendo levantado aqui nomes importantíssimos na história da composição e do arranjo da música instrumental brasileira, que o tema é esse, né? Se a gente for abrir para música erudita, música contemporânea, música cantada, aí não é nem Natal, nós vamos passar o ano, né? Então, o Leitieres, né, daqui de Minas, Juarez Moreira, Toninho Horta, tem tantos, né? Vocês mesmo, o Felipe, eu já vi vários trabalhos de arranjo, especificamente Felipe José, tem essa veia forte, os meninos também, mas o Felipe, eu poderia dizer que já tem uma estrada. E o que eu vim pensando é o seguinte, pensando em cada um de vocês aqui, o tanto que é importante para a sociedade, para o mundo, fazer música, né, gente? Assim, seja arranjar, seja compor, seja você sentar na hora e tocar livre, improvisar, né? A benfeitoria que isso, né? Assim, talvez a pandemia tenha dado uma ajuda nesse aspecto da gente ter esvaziado um pouco a nossa agenda, ficado esvaziado um pocão a nossa agenda. 95%, né, mais ou menos. Então a gente ficou mais interno, mais introspectivo, mais supostamente todos nós ficamos ouvindo mais música. E aí quando a gente voltou a tocar mais, talvez a gente tenha retomado um sabor de fazer e de receber a música e ver que isso é fundamental, assim, é orgânico. Isso, aí você estuda a história das civilizações, a arte é fundamental, não só a música, não, né? Porque a arte, no caso a música instrumental, ela é o fenômeno do encontro, né? É um encontro por um senso comum, tentando falar de uma forma bem geral. Música instrumental brasileira, o arranjo, composição, idem. Então a gente está aqui, a gente se encontrou para isso, ou a gente se encontra para tocar e a gente se encontra com as pessoas para elas ouvirem e terem sensações. Então, assim, é um compromisso, é uma alegria, porque eu estava falando com a minha esposa outro dia, falei, pô, você faz um show de 1h20, você gasta muitas horas nas internas para chegar ali e fazer aquela 1h20. Não é brincadeira, não. Assim, é claro que é um prazer,
mas que, como é um prazer, você tem mais força para se disciplinar, para se concentrar, para se esmerar, para tirar de dentro de você o seu lado criativo, composicional, individual, coletivo, arranjo ou composição. Então, assim, eu estou falando isso mais como para dividir essa sensação, expor a minha gratidão, essa responsabilidade, ao mesmo tempo, essa missão de todos nós, que é uma coisa fundamental. Assim, eu fico vendo o impacto nas pessoas. Eu acho que talvez porque, como teve esse momento de parada ou quase parada, aí você para revalorizar certas coisas que são da natureza humana. A arte é um ato gregário natural, né? Que a gente se tornou profissional para dedicar integralmente a isso. Eu acho que eu só ia falar um pouco da minha experiência como compositor, assim, mas e como que meus arranjos, né? Tipo assim, como eu toco muito com os meninos com quem eu toquei no BDMG, a gente já aprendeu a lidar da forma, tipo, o Marcos Abijaldi vai compor uma música sabendo que eu que vou tocar a bateria. Então isso muda. Ele já sabe, ele não precisa fazer um arranjo, pensar o que eu vou fazer, porque eu vou entrar contribuindo de tal forma que vai concretizar o arranjo. Isso pode ser um arranjo coletivo, mas não feito na hora, igual o jam session. É simplesmente um saber que eu vou mostrar essa música aqui, o Felipe vai tocar da forma como ele vai tocar, eu sei que ele vai tocar da forma como eu... e vai dar certo. E essa coisa já acontece já. Então, não tem nada prévio, a não ser uma prézinha que a gente aprenda a música, que a gente tem aquele... Tipo, eu faço meus voices, ele é tudo muito limitado. Imagina, eu vou chegar para o Abijaldi para ele tocar o mesmo voice no piano que eu fiz. Não, ele vai chegar com uma bagagem dele, que eu sei que ele vai chegar, para contribuir com o arranjo, com a composição. Eu sei que é uma forma diferente, assim, né, quando você caneta e você é específico com qual voicing você quer. Mas como eu tenho as minhas limitações, eu me apoio um pouco nisso, de deixar essa coisa... É só uma ideia aqui e eu sei que cada um vai regar ali, que o negócio vai crescer e gerar o arranjo final. Simplesmente com a experiência de cada um, do saber quem que vai tocar. Só isso. Eu apresento uma ideia muito, muito pequena e isso vai brotando ao longo do processo, assim, sabe? E foi assim que sempre as composições se tornam como são, assim. É sempre de forma dessa forma. Isso é maravilhoso, né? Quando tem essa potencialidade que só a intimidade traz, né? Você conhecer um músico a ponto de praticamente já saber o que ele vai fazer, né? E, mais uma vez, eu acho que a lógica mais saudável é essa de que uma coisa não exclui a outra, né? Muitas vezes a gente pensa na partitura como sendo uma coisa que é fechada, né? Que é tipo assim, aqui eu escrevi todos os compassos, está definido onde você toca, onde você não toca, está escrito ali uma pausa, né? Mas eu acho que é uma lógica também... prefiro pensar que uma coisa não exclui a outra. Então, não é porque tem uma partitura, uma coisa arranjada, que não pode ter uma sessão, ou dentro de alguma sessão alguém está tocando coisa escrita e o outro tem liberdade, né? E é tudo uma negociação. Muitas vezes você também imagina que o seu pianista, o Marquinhos Abijaldi, vai tocar de determinado jeito, mas você tinha um desejo de ter um arpejo agudo ali no tal momento que ele não fez. Então, nada impede também de você oralmente falar, olha, nessa hora faz uma coisa assim. Isso também claro, ajuda, claro. Vai entrar o meu discernimento com o que eu tenho de lastro musical. Eu posso sugerir, não, toca assim, faz um comp assim, assim, assado. Eu vou, talvez, ditar um ritmo, né? Com certeza isso agrega também. E outra coisa, que também arranjo, que não é nota por nota, é quase impossível você escrever uma bateria exatamente. Então, já de cara, vai interferir o nosso discernimento como baterista, músico. A gente vai ter uma partitura, sei lá, eu toco muito com o Rafa, que ele escreve partituras de bateria, só que são coisas, pontuações, e ele... sabendo também como eu toco e como eu vou interpretar aquela partitura da forma como ele sabe já que vai ser, né? Mas nunca é nota por nota, imagina. Bateria. Mas nem sempre a gente sabe, né? Às vezes o arranjador vai escrever para uma orquestra de cordas que ele não sabe quem são as pessoas, ou para um grupo que ele não conhece bem. Então ele tem que, de alguma maneira, direcionar, né? Ser bem específico nas tessituras, né? Esse lugar é mais arriscado e exige um métier maior, né? Tipo assim, como é que eu escrevo para a bateria de uma maneira genérica que vai garantir que
tenha um mínimo ali de convenções, mas que também não vai amarrar o músico, né? Porque também nada mais chato do que você escrever para um baterista, um percussionista que tem muito mais linguagem, vocabulário do que a partitura. Mas tem uma coisa que é curiosa, mas é só uma reflexão aqui que eu tive, que a gente tem muita textura para escrever em partitura, certo? E pouca para a bateria, por exemplo. E na bateria, o quão vasto é a riqueza de timbres, né? A gente não tem traduzido isso da forma como um cello tem várias indicações de textura, né? Eu iria além. Eu diria que partitura nenhuma dá conta do som. Nenhuma dá conta. No caso, concordo, né? A partitura é uma ferramenta para... É um mapa, né? É um mapa. Tem várias reflexões sobre isso legais, assim, mas tentando completar o... Dá para ser específico, se você quiser, assim, tipo, coloca um pano na caixa. Você escreve lá na partitura. Coloque um pano na caixa. O que tem? Sim. Não é proibido, né? Exato. Não é proibido. Mas é mais legal o lado de desengessar mesmo. Você pensar na entidade ali que vai ali e saber o que... Você já conhece aquele comportamento ali aproximadamente que te inspira e agrega o cara na sua ideia, né? Veja bem, sem querer cortar o que cada um de vocês ainda pensam em falar, e por favor falem, mas tentando dar uma rodada de catraca na nossa conversa, pensando numa pergunta assim, mas o que vocês quiserem fazer também, ou numa reflexão, como é que vocês enxergam? Eu vou fazer uma pergunta assim, com algumas perguntas dentro. Como é que vocês enxergam a música instrumental brasileira e o arranjo nos dias de hoje? Como que vocês trabalham a audição musical, a apreciação musical no cotidiano de vocês, né? No sentido de, hoje eu vou ouvir isso, vou ouvir aquilo, vou pesquisar. Como que vocês organizam essa audição, se é que ela existe, ou se, né, eu acho que sim, talvez. E essa pode parecer uma pergunta chavão, mas qual a perspectiva que vocês têm para o futuro? Como é que vocês enxergam o avanço da música instrumental, já que é o tema, da música instrumental brasileira, enquanto compositores, arranjadores, e diante dos compositores e arranjadores que nós temos? Então, eu falei mais ou menos 3 coisas, né? Perspectivas futuras, como que vocês enxergam o cenário atual e como que vocês organizam o seu cotidiano, a sua vida, né, no sentido de apreciação musical. Sem querer influenciar na resposta, por quê? Como eu disse, assim, eu penso que a gente vive num mundo muito bombardeado de informações, uma coisa quase desumana, ou desumana. Por quê? O dia tem 24 horas. Esse excesso de caminhos que a gente tem, ou pode se tornar facilmente excessivo, se a gente não souber como dosar isso, né? As mídias, as informações, como ser seletivo. Eu acho isso tão desafiador, eu particularmente, né? Quer dizer, como eu nasci nos anos 70, eu tenho ali o Toninho, mais ou menos da minha idade, talvez eu tenha uma referência pré-globalização que me ajuda, porque eu lembro daquele disco, daquele cara, não sei o quê, aí isso me norteia nessa, entre aspas, terra de ninguém, que é a rede. Não, igual eu lembrei, por exemplo, do Dejonete, igual, né, posso lembrar do Tom Jobim, ou de, sei lá. Então, fica aí essa pergunta reflexiva. Obrigado. Você falou uma coisa muito interessante, né? Hoje em dia a gente está muito bombardeado de informação, né? E eu sinto que isso, eu estava até conversando a respeito disso com o Cristiano Caldas, eu acho que isso nos coloca num lugar de acomodação, porque você começa a perceber... Eu tô falando de mim, assim, eu estava começando a perceber que eu estava ouvindo muito um mesmo segmentação, porque você vai ali no Spotify e salva um disco do Avishai Cohen, por exemplo, já que a gente está falando de música, e música universal, né? Mesmo que o tema é música instrumental brasileira. E aí depois eu comecei a perceber que eu estava escutando, aí eu comecei a escutar todos os discos do Avishai, e aí os lançamentos que ele fazia, e aí você começa a ter uma pequena bolha assim, de artistas que você vai escutando e acomoda, né? Você fala assim, poxa, eu escutei, você perde a sede, né, de buscar, assim.
sem interromper. E você é induzido pelos algoritmos. Pelos algoritmos, exatamente, o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está... E até as relações que eles vão fazendo, né? Ele já falando ainda do Avicii, ele já vai e relaciona com o Shai, e relaciona e vai fazendo isso. É bom ao mesmo tempo, mas é perigoso, porque a gente cai num lugar de escutar as mesmas coisas e perde essa sede por buscar novos temas, buscar novos compositores, né? E aí eu comecei a fazer esse exercício de tentar buscar novos sons. Tipo assim, pegar lá a galeria que eu tinha lá de tudo que eu escutei. Não, vou pegar alguma coisa nova que não está aqui, sabe? E perguntar aos amigos. Então, a gente está falando disso por causa da que você perguntou, né? Como é que a gente tem alimentado essa apreciação, né? Eu estou buscando fazer esse exercício de escutar sons diferentes, propor a buscar coisas novas, me sair do algoritmo, tentar driblar ele, que é uma coisa muito difícil, né, que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, o que eu falei que é perigoso, mas que é bom, porque você começa a conhecer um pouco mais a essência de cada um. Por exemplo, falando do Toninho, eu falei até isso ontem lá no show, né? O Sorriso da Manu, um disco dele, foi um disco que eu escutei muito. Porque tudo que eu vou fazer, né, eu vou comer, eu escuto música, eu vou correr, eu escuto música, eu estou em casa, eu estou escutando música o tempo inteiro. E aí você começa a conhecer o compositor de uma outra forma. Você fala assim, porra, caramba, que doido ali, ele tocava assim, olha só, é uma outra pessoa, uma outra forma de tocar, assim, né? Você vai entrando nos momentos da carreira de cada um, assim, e isso é legal também. Acho que aqui entra a universidade também, na escola de música, né? Acho que é uma função importante exatamente disso, né? Que é do encontro, né? Você sair da sua bolha, você sair de casa, você vai conviver com mais gente que tem pensamentos diferentes, né? E vai viver pessoa com pessoa, né? Eu acho que aí que a escola, que a educação, que a universidade entra como um fator fundamental para você também ter esse atrito, né? Com outras formas de pensar, com outras formas de fazer música, com outras culturas, né? Acho que ela ela se faz importante exatamente nisso aí, né? Demais, Toninho. Né, Felipe? Você também é professor lá. Todo mundo aqui é professor, que eu sei, né? Todos nós somos professores. Então, eu acho que até independente da universidade, mas na universidade, pelo menos a minha experiência, assim, que é um exercício de ética artística e pessoal muito grande e muito legal, porque você não é melhor que ninguém. Então, cara, eu posso perfeitamente discordar do Toninho com todo respeito, e que legal. E, de repente, até começar a conhecer uma coisa. Esse atrito não existe no Spotify. Exatamente. Não tem algoritmo lá na universidade, entendeu? Não tem ali, ali é pessoa barra pessoas, né? Estilos. Então, na UFMG, por exemplo, na Escola de Música da UFMG, é legal que no mesmo prédio você tem pessoas da área da música eletroacústica, da música contemporânea, da música erudita, da demais, música, né, velho? Isso aí da música popular, da música popular mais jazzística, improvisada. Então isso é incrível, cara. Quando eu fiz lá o bacharelado, eu estudei, por exemplo, harmonização em coral de bar, né, intervalo, apreciação musical. Uma boa parte foi em cima de música erudita. E aí eu percebi um efeito incrível, que eu comecei a ouvir música erudita e ter um nível de tesão mesmo musical muito maior. Falei, caramba, cara, que legal. Foi uma coisa que eu tive que fazer a aula e aquilo quebrou os meus pré-conceitos, saca? Então, é sensacional. Mas se você não está, por exemplo, dentro do corpo de uma escola da faculdade, a vida da gente é muito solitária, né? Tem um lado da gente que a sobrevivência pega 80% do seu dia. Você falou de escutar música, né? Porra, velho, na boa. Estou devendo, porque você acorda já com tudo estabelecido que você tem que fazer. Então, você vai escutar no Spotify, vem tudo até você, né? Você não está dentro do corpo de uma faculdade, de uma escola. É solitário, embora com as pessoas, mas é uma coisa solitária e muita coisa fica a desejar. E aí esses algoritmos crescem. Pois é. Eu fico lembrando da minha estante de CD e de vinil que está lá em casa. Não tem nenhum algoritmo entre os discos ali. Eu vou lá, está em ordem alfabética e separado por gêneros. Aí eu vou lá e tal. E agora muita gente não sabe nem que é CD mais. Né? Pois é. Eu fico feliz de ter pego a geração que ouviu CD e vinil ainda. Eu peguei o final do vinil,
eu comecei a ouvir, sei lá, uns vinil assim, de The Police, tipo, que foi que me puxou para ser baterista, né? Mas eu ouvia vinil, aí colecionava CD, eu buscava. Essa pesquisa musical foi mais na minha adolescência e seguiu até meus 20 e poucos anos. Até acho que agora, com as tarefas que a gente tem diárias, assim, a minha forma de escuta sempre eu sempre estou fazendo alguma coisa, não é uma escuta totalmente dedicada, mas igual como eu fazia anteriormente. Agora sei lá, você está fazendo uma faxina na sua casa, vai botar um som. Você vai pegar um avião ou uma van, aí você pega a estrada, aí você vai poder ouvir, mas você também está cansado e vai, sabe? Então sempre é uma escuta. Eu gosto de. Eu cheguei num ponto que eu sinto assim, eu tento ouvir internamente o que eu estou a fim de ouvir. E às vezes eu quero ouvir algo que eu escutava, daquela escuta atenciosa, eu escuto de novo e eu tenho uma outra percepção, né? Então eu tenho retomado a minha pesquisa anterior de forma natural, sem cobrança, de forma tipo, eu preciso escutar. Vem sempre da forma mais prazerosa eu deixo isso ser natural. Assim, quero ouvir o Miles Davis Nefertiti, aquela take incrível. Eu quero às vezes ouvir isso, ou quero ouvir, sei lá, Rolling Stones, sabe? Isso é muito doido, assim, muito legal, porque quem está no comando, ou quem deveria estar no comando, é a nossa mente. Porque o cérebro, entre aspas, é burro. O cérebro é o cavalo que a gente monta em cima dele e comanda o destino que ele quer seguir, ou que ele quer pensar. O cérebro pensa intermitentemente o tempo inteiro, coisas boas ou coisas ruins. Agora, o que a gente quer pensar? Ou o que a gente quer aprender? A gente é que está no comando. Então, eu estou aqui refletindo em cima do que vocês estão dizendo aí, né? Então, a gente pode criar várias versões para a nossa vida e para a nossa mente musical. A gente é que está no comando. Nós que somos músicos, então, profissionais, a gente tem essa resposta. Você quer lembrar do quê? Você quer lembrar do quê? Você quer aprender o quê? Mas entendeu? isso passa pela cultura, né? Pela cultura que Isso você é teve, cultura. pela formação celular, não, familiar, né? E eu vejo também, estava conversando com o Pedro, né, que muito da formação musical da gente vem de família, né? Vem do pai que foi músico, não sei o quê. E muito da minha formação foi da playlist do meu pai, né? A playlist. Que privilégio, né? A playlist dele. Em casa eu ouvia a música dele, né? Então, eu vejo em casa hoje que a minha filha ouve a música dela, né? Ela tem a playlist dela, né? E nem sempre bate com o que é bom também, mas é engraçado, né? Vai aumentando a liberdade e, ao mesmo tempo, por outro lado, vai se perdendo alguma coisa, né? Porque cada um se faz sua playlist e fica fechado dentro do... Né? A minha playlist vai em parte para ela, porque eu estudo em casa, toco em casa, não sei o quê, mas não necessariamente o que eu ouvia na minha adolescência e na minha infância vai para ela, né? Ela tem tanto acesso à informação que ela faz uma bolha dela, né? Esse assunto da apreciação é muito rico, né? E importante da gente falar, atual, né? E o grande risco da rede social. Eu acho que elas fazem a gente confundir, existe uma ilusão de liberdade, na verdade. Né? Parece que você tem tudo ali na palma da mão, mas, na verdade, você faz parte da engrenagem e tal. E é complexo isso, é difícil, na verdade, a gente sair da bolha, né? E quando você fala que eu sou eclético, eu acho que até faz sentido, que eu sempre gostei muito de sair dos círculos. E, então, na verdade, eu adoro esse exercício de apreciação e, nesse sentido, até costumo ir buscar coisas fora do Brasil. Ultimamente, estou muito interessado na música latino-americana, mas eu gosto muito de ouvir música asiática também, música de corte, né? Música clássica indiana, ou música de tradição africana também, tipo música do Zimbábue, que eu me amarro. Que tem muita coisa, né? E se a gente soubesse exercitar essa liberdade, né? A gente ia... Só dentro da música brasileira, né? Porque, em geral, a grande mídia ela serve o mesmo arroz com feijão todo dia, né? Se a gente ligar uma rádio qualquer agora, ou quase qualquer, né?
vai estar tocando mais ou menos o mesmo repertório da outra ou da outra, e às vezes a mesma música que tocou de manhã vai tocar de noite. Só que a gente, dentro do Brasil, que é um país que tem uma diversidade musical assim, extraordinária, né? E é aquela coisa, o Brasil não conhece o Brasil. Continua sendo muito válido. Então, esse exercício de sair desse cardápio, variar o cardápio, que a gente pode, e nunca foi tão fácil variar o cardápio. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se acomodou, enfim, esse salto na liberdade, às vezes, em outros âmbitos do conhecimento ou das práticas, pode ser arriscado. Né? Um engenheiro não pode flertar tanto com a liberdade quanto um músico, né? Ele não pode correr o risco de fazer um viaduto cair, igual já aconteceu aqui em Belo Horizonte. Mas, né? Agora, um músico pode tocar a nota errada, ele pode se arriscar, se julgar, e pode, às vezes, até dar errado, mas não está botando a vida de ninguém em risco, e pode ser bom, pode dar muito certo. E o ouvinte, mais ainda, né? Então, por que não escutar outras músicas? A própria música instrumental, ela sofre um pouco nisso, porque não existe muito espaço na grande mídia, né? Por sorte, a gente tem uma instituição como o BDMG Cultural em Minas, que faz muita diferença no nosso estado, que a gente não encontra em outros lugares, mas ainda assim a música instrumental, a nossa música instrumental é valorizadíssima fora, nos grandes circuitos de música, nos festivais de jazz, etc., e tal, mundo afora, né? Mas a gente desconhece grande parte da nossa produção, e mesmo nós músicos muitas vezes não conhecemos coisas que se a gente conhecesse a gente iria gostar. Tem um livro que é uma edição japonesa daquele música instrumental brasileira, aquela, como é que chama? É o Guia da Música Instrumental Brasileira, foi escrito por um japonês, é um calhamaço, e tem nossos discos, você sabe, você conhece? Os japoneses são fantásticos. Né? E aí tem, sim, vai lá desde 1800 e não sei quanto, olha a cronologia. Até agora. E é um guia de ordem cronológica e selecionado só música instrumental. Ele não botou lá Elis Regina. Tá tudo. Pô, quero esse livro aí. É isso que eu ia falar, louco. Desculpa, assim, provavelmente que bom que tá todo mundo a fim de falar. Mas eu acho que tem uma saída, gente, para isso, que é para a gente virar esse jogo aí. Eu acho, meu palpite é o seguinte: é a gente ter uma visão cronológica e pesquisar a história da nossa música com respaldo de gêneros musicais e cronológico. Aí a gente não se perde. Porque, como o Toninho está dizendo, essa experiência dele, do ambiente da casa dele, que a playlist que ele ouvia era a playlist do pai dele. Aí agora ele já tem a dele e a filha dele tem a bolha dela, mas compartilha uma parcial. Bom, isso é uma evolução da tecnologia. Isso influencia no fazer arte, né? Nos anos 20, um texto, por exemplo, o cantor tinha que impostar, não sei se é anos 20, desculpa, na época do disco de cera, o crooner tinha que ter uma certa impostação com a voz para pintar aquele timbre no registro de cera. Hoje em dia já mudou. Enfim, um exemplo. Então, hoje, para a gente, entre aspas, combater essa questão algorítmica e a gente ter uma lucidez, uma consciência, eu acho que é uma boa saída a gente pensar cronologicamente, organizar isso. Bicho, é educação, né? Educação. Cultura e educação. Cultura e educação. Onde é que você vai ter o encontro, né, para que você possa falar sobre isso, ter uma estrutura que você possa trabalhar essa cronologia, saber dela, onde começou, onde foi, o que se tem, o que se não tem. É na escola, bicho, é na universidade, é na faculdade, né? Conversando. Conversando, isso aqui, né? Se atritando. É isso aí. Senão você fica num mundo solitário e daí você... Pode... Não, eu acabei. Não, porque é uma coisa importante, a gente está falando do nosso processo, tipo assim, a nossa educação musical, o quão é importante. Eu, como professor também, para os meus alunos, sempre falei muito de buscar o que a sua influência gosta e sempre buscando a base, né, do que a gente está vendo aqui agora, né? Só que o ouvinte não. O nosso ouvinte, que é a maior parte, os não músicos, os leigos, essa liberdade da escuta musical da forma como é hoje, Spotify, algoritmos e tal, a liberdade é tanta que a pessoa, às vezes, sai lá curtindo, ela tem uma playlist só de coisas que ela dá coração lá, coisas que o Spotify joga, ela não sabe o nome dos artistas, de ninguém. Às vezes até eu faço a mesma coisa. Então a gente cai nesse mesmo erro da gente... Caramba, eu adoro essa música, só que você não sabe o nome.
isso está se dissipando cada vez mais e estava muito fácil do Spotify já ter algo de pôr crédito e até hoje não tem porquê. Parece que é uma estratégia, sei lá. Essa cultura é perigosa. É tipo, como assim ainda não tem crédito num botão que você vai ter uma ficha técnica lá do disco inteiro? Não tem. Aproveitando um pouco a oportunidade, queria puxar um pouco a sardinha para esse lado mesmo do ensino, né, da universidade. Não só o ensino, mas a extensão, já que aqui a gente está num ambiente que é exatamente uma ação de extensão, né, do curso de música da UFMG. Esse alerta mesmo que a universidade, não só para quem é estudante, quem fez o vestibular, passou, mas para toda a sociedade, é um lugar privilegiado que a gente não pode deixar passar. E assim, a gente está num momento no Brasil que existe uma grande disputa, né, entre gente que é purista. Eu acho que existe um problema sério nisso aí, em querer ver o Brasil com olhos puristas, né? Mas não adianta, o Brasil é a terra da diversidade. E ou a gente aprende a conviver com ela, ou a gente vai continuar tendo muito problema. Porque isso, na verdade, é o ponto alto do Brasil. Isso é o mais lindo, né? O Brasil é um país receptivo, é um país que cabe, né, o mundo árabe com o mundo negro, o indígena, que continua sendo massacrado até hoje. E a universidade é o lugar da gente refletir sobre isso, aceitar isso, né, entender isso, tirar proveito desse encontro todo. Então, é realmente muito especial. É aí que a gente deve acreditar, dar valor. E muitas vezes a gente está... eu vejo no Brasil dos dias de hoje uma grande ilusão, ou sei lá, uma distopia mesmo, de enxergar a universidade como sendo o privilégio de alguns, ou uma coisa que está contra um certo tipo de pensamento. Mas não, na verdade, não existe um pensamento único na universidade. Público, é o lugar da troca. Da troca. Olha, gente... E, ao mesmo tempo, né? Desculpa, Leão. Por favor. A gente acho que nunca teve tanto músico bom como tem hoje, né? Acho que, é verdade, eu estou louco, não é? Não tem vazão para todo mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, poxa vida, tem essa geração, está chovendo músico para tudo quanto é lado. Mas eu acho que se deve ficar atento, como professores, acho que a gente tem que sempre fomentar a busca do conhecimento mais profundo possível, porque as coisas, ao mesmo tempo que estão surgindo muitos músicos bons, a coisa da superficialidade vai vindo junto, mesmo isso não tirando o mérito do músico bom, talvez possa... Essa visão mais ampla, né? Mas eu acho que está mais curta essa busca. Então, a gente tem que sempre estar falando, né, disso. É muito direto, é tipo rápido, né? Tipo assim, eu quero, vou lá e pego, né? Mas, mais uma vez, a faculdade, né? Mais uma vez, a universidade, né? Para dar essa contextualização em cima de quem ele é, do que a música que ele quer fazer, de onde ele vem, para onde é que ele vai, né? Fica uma coisa meio idiotista, né? Assim, eu vou lá e absorvo o que eu quero. Mas está no nosso papel também, como artista, tipo, sempre lembrar dos nossos mestres, sacou? O irmão, você, reverenciar, né? O Leitieri, tipo assim, a gente sempre tem que estar muito ligado assim, nisso, assim, a gente sempre tem que lembrar. E a gente sempre tem que lembrar a próxima geração, a mais nova que eu, vou sempre lembrar, olha só para cá. De algum lugar veio, né, bicho? Né? Tipo... Pois é, gente, olha que coisa sensacional e riquíssima, né? A honra da gente estar aqui juntos, né, respaldado pelo projeto do PDMG Cultural, né, que não só promove esse concurso e promove essa oportunidade da gente trocar essas ideias aqui, que felizmente está sendo gravado, e isso certamente eu vou assistir essa gravação, para que isso expanda a minha pesquisa e a minha reflexão e o avanço na arte, como todos nós aqui, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, eu estou querendo dizer isso primeiro pela gratidão dessa oportunidade, isso é fundamental, né? Quero agradecer também ao UFMG, essa universidade onde eu dou aula, e que aceitou, né, que aprovou esse projeto como uma ação de extensão. Isso traz fortalecimento. E vocês citaram aqui a universidade como um lugar que tem esse encontro das diferenças, e certamente que sim. E a ideia da universidade, que é chamada de extensão, é que isso seja o mais extensivo possível a tudo e todos. Ali é um núcleo, né, que tem pessoas concursadas, alunos, funcionários, técnicos administrativos, professores que estão ali com assim, um vínculo, digamos, oficial para atender a tudo, todos e todas, em forma de extensão. Essa é a grande mentalidade hoje da universidade, de criar um vínculo de extensão, de como se comunicar o tempo inteiro com o público externo de todas as outras categorias. Na realidade, né, do que está acontecendo. Né? Olhar a realidade do que está acontecendo. Então, assim,
que legal essa conversa, que eu estou aqui já, né, caminhando para o encerramento, tentando organizar as palavras aqui, que não tem fim, né? Vai dar o stop ali, mas vai ter esse registro, a gente vai rever e vai refletir, isso vai multiplicar e potencializar muita coisa, né? Mas eu quero agradecer a todos aqui profundamente, porque a gente falou um pouco, né, que cada um dividiu aqui o seu conhecimento, a sua experiência, sobre arranjo, sobre composição na música instrumental, sobre educação, porque é tudo junto, né? É tudo junto. E aí, essa questão de como que a gente tem que se proceder, ou uma forma de se proceder diante do conhecimento profundo da nossa cultura e da cultura universal, da gente usar ao nosso favor a tecnologia e não ser uma falsa liberdade ali de ficar ali navegando à deriva em função de sugestões cibernéticas ou matemáticas, algorítmicas, né? Ou seja, quem manda na gente é a gente mesmo. E a nossa cultura é maravilhosa, e a gente tem mais é que tê-la, né, como patrimônio que temos e de uma forma organizada, cronológica, consciente, diversa, não preconceituosa, respeitando as diferenças. Então, eu quero agradecer profundamente aqui o BDMG Cultural, ao FMG, aos profissionais que estão aqui do áudio e vídeo, a Beth Santos, Felipe José, Pedro Gomes, Felipe Continentino, Toninho Ferragutti, TC Guimarães, queridíssimos músicos, não é rasgação de seda, são pessoas especiais, são vencedores, não é à toa. O concurso é muito legal, várias pessoas que não passaram desde a seletiva até essa parte final também são muito boas, também, então isso fortalece. E aí, se alguém quiser completar, dar um tchau, falar alguma coisa, maravilha, eu aqui já me despeço, agradeço, muito obrigado. Um beijo para todo mundo e vamos em frente, é isso aí. Obrigado demais. É só deixar, reforçar, sublinhar o que você disse aí, que né, a dica de ouro, né? Desfrutar e cuidar do que é nosso, que a gente tem grandes tesouros musicais, não só musicais, né, nesse país lindo que é o nosso. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, gente. Obrigado.